Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos então para a nossa aula de número... Quem está contando, 18. A 18. Quem está contando é 18. Vamos orar então para que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo, bendito, glorioso e querido nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, pelo privilégio, Senhor, de te adorar, pelo privilégio que é poder cantar o seu nome, Senhor. Senhor, é uma honra, Senhor, poder dirigir louvores a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, te agradecemos porque a tua graça nos trouxe aqui essa noite. Te agradecemos, Senhor, porque é o teu favor imerecido, Senhor, que tem nos mostrado a tua palavra, tem nos ensinado. Te pedimos essa noite, Senhor, mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor sossegue a minha carne, que, Senhor, eu possa, sendo instrumento seu, Senhor, ser usado para abençoar a tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós vamos para a carta à igreja que está em Laodiceia. Amém? É a 7ª carta. Mas não é a 7ª igreja. Só tem uma igreja. Amém? É a igreja que está em Laodiceia. O Senhor só tem uma igreja. Uma igreja. A igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Pérgamo. É a sua igreja. Amém? Essa é a igreja que está em Laodiceia. Então diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que há um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. Vou fazer uma introdução rápida, fazer um apanhado geral. Eu queria que vocês pensassem comigo. Próximo slide, pode passar, tem aquele do mapinha, padrão. Eu fiz uma conta matemática, pensando, como eu falei com vocês, é fantástico que essa rota postal romana, que sai de Éfeso, passa por Esmirna, de Esmirna vai a Pérgamo, é uma rota postal. É fantástico que ela coincida com a rota histórica da igreja. Essa rota postal, essa sequência, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ela coincide com os tempos históricos, com as eras da igreja. Se eu admitisse que as possibilidades históricas da igreja fossem fixas, o que não são, se eu admitisse que as possibilidades históricas da igreja fossem fixas, que não são, a probabilidade de coincidência entre uma coisa e outra é de 5.040. As chances de que essa rota postal coincidisse geograficamente com a história da igreja é de 1 em 5.040. Uau! Mas a história da igreja não é fixa. Poderíamos ter trocado também de lugar Esmirna com Pérgamo,
Pérgamo com Tiatira, poderíamos ter trocado de lugar e Filadélfia ser antes de Tiatira. Filadélfia poderia ter vindo logo após Esmirna. Por que Filadélfia vem depois? Então, tipo assim, eu estou admitindo que a história da igreja é fixa. Se a história da igreja fosse móvel, como poderia ser, então a probabilidade subiria para... Eu teria que multiplicar 14 vezes 13, vezes 12, vezes 11. Mas ainda pode piorar mais ainda. Imagina que cada nome de cada uma dessas cidades, dentre todas as possibilidades de nome possível que elas poderiam ter, esses nomes eles se adequam profeticamente à história que aquela igreja iria viver 2000 anos depois. É incrível como o nome Laodiceia se enquadra tão bem a esse tempo dessa igreja. Entre tantos nomes possíveis, que o nome Laodiceia, que o nome Pérgamo, que o nome Tiatira, sacrifício contínuo, que o nome Pérgamo, muitos casamentos, que o nome Sardes, os que escapam, coincidisse perfeitamente com o tempo histórico da igreja. Eu vou dizer para vocês que essa probabilidade de todos os nomes possíveis que essas cidades poderiam ter, para que esses nomes coincidissem com o tempo, eu estou levando isso para uma conta que é impossível da gente calcular de forma simples. A probabilidade de que essa história que eu estou contando aqui, e que de forma como está relatada na Bíblia, seja um acaso, é absurdamente impossível. Então, se você crê, como eu creio, que essa é a palavra inspirada de Deus, e que nós estamos diante de um texto profético, e que se isso é verdade, nós estamos vivendo provavelmente o tempo de Laodiceia, a mensagem que eu tenho para dizer essa noite é a mais importante de todas até agora. Porque significa que a maior parte da igreja é Laodiceia. Não estou dizendo que toda a igreja é Laodiceia, não foi isso que a gente lembra que não foi isso que a gente disse o tempo todo. Mas eu posso dizer que a maior parte da igreja de hoje, que caminha entre nós, é Laodiceia. E isso é uma mensagem muito importante. Como a gente vem fazendo, eu vou falar um pouco do apanhado histórico de Laodiceia. Porque, mais uma vez, dentro desse improvável matemático, as histórias da cidade, que poderiam ter facetas milhares, as histórias das cidades coincidem com a mensagem profética do Senhor a essas igrejas. Ou seja, a história que eles viveram serve para a mensagem da igreja. Mais uma outra coincidência que não é coincidência, é obra do soberano, daquele que tudo está em suas mãos. O tempo todo o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor. Você está onde eu quero que você esteja, você tem o nome que eu quero que você tenha, e a sua história é a história que eu quero que você tenha. Confie em mim. É isso que ele está falando com a sua igreja, confie em mim. E qual é a história de Laodiceia? Próximo slide. Laodiceia foi fundada por Antíoco II, por volta do ano 250 a.C., em homenagem à sua esposa, Laodice. Então, Antíoco II teve uma esposa, de quem, curiosamente, ele se separou para ficar com Berenice, porque aí, ficando com Berenice, resolveu o problema da guerra. Depois, quando morre a pessoa com quem ele fez aliança, ele despreza Berenice de novo e fica com Laodiceia de novo. Mas o relacionamento deles não era tão maravilhoso assim. Tanto que Laodiceia depois mata Antíoco, mata Berenice, mata o filho de Berenice. Laodiceia é terrível. Mas dentro do contexto, ela tinha medo de que fosse ela morta. Mas apesar de uma história tão interessante, ele dá nomes à cidade em homenagem à sua esposa. Ele pega essa cidade e dá, são 6 cidades que ele homenageia
que ele faz em homenagem a Laodice. E essa é uma delas, Laodiceia. Ela era bem localizada geograficamente, vocês veem ali no mapa. E a sua localização era boa, obrigado, comercialmente. Porque se todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos passavam por Laodiceia. Então, todos os caminhos levam a Roma, mas antes passem por aqui em Laodiceia e vamos fazer negócios. Então, Laodiceia ela era muito boa comercialmente e ela era muito boa para se viver. Olhando esse mapa, vocês conseguem identificar onde é Laodiceia? Todo mundo consegue identificar? Não? Laodiceia é aquele nome daqui. Hierápolis vocês conseguem? Conseguem Hierápolis? Lado esquerdo de Hierápolis ali, Laodiceia, ok? Abaixo e esquerda, aquele pontinho vermelho é Laodiceia. Eu tenho que melhorar algumas coisas no slide que a gente erra. Ela está no meio de uma região com que cor? Verde. Isso significa que ali era um local? É um local bom de plantar. Quando você pega um mapinha e vê corzinha verde, era um local fértil. Então, Laodiceia estava num local fértil. Era um vale fértil. Então, tinha condições de produzir sua própria comida. Ela tinha um probleminha que a gente já vai falar. Tinha 2 problemas que eu vou falar daqui a pouco. Mas, plantando ali, as coisas nasciam, tá certo? Não era um local desértico. E, comercialmente, era uma rota importante. Tá certo? Muito bem localizada. Próximo slide. Por causa da sua posição financeira, por causa da sua posição comercial, ela se tornou o centro financeiro da Ásia Menor. Era a cidade mais rica da Ásia Menor. Éfeso podia ser maior, mas Filadélfia era a cidade mais rica da Ásia Menor. Lembra que eu falei para vocês que a mensagem... A Laodiceia, perdão. É a cidade mais rica da Ásia Menor. Lembra que eu falei que a história da cidade, por uma coincidência, ela serve de profecia para aquilo que o Senhor tem a dizer para a sua igreja? Ele diz que a sua igreja, ela pensa que ela é o quê? Rica. Laodiceia era a cidade mais rica, era o centro bancário. Circulava uma quantidade de ouro enorme por Laodiceia. Os moradores de Laodiceia se orgulhavam de serem prósperos. Importante produtora de tecidos, em especial uma lã preta ou violeta muito escura. Então, eles produziam tecidos e, entre eles tinham uma lã que só eles tinham, uma lã preta macia. Vendiam, as pessoas atravessavam cidades para ir comprar lã com eles. Importante produtora de roupas. Além de produzir tecidos, eles faziam roupas, em especial uma túnica chamada trimita, que inclusive existe até hoje, é marca de Laodiceia. Então ali tem uma escultura ali mostrando a trimita e aquela senhorinha que produz trimita nos dias de hoje, são as fotos. Tem ali o direito autoral do lado ali para não dar problema. Então, lembra qual é o problema de Laodiceia? O Senhor diz que ela achava que era rica, mas ela era pobre. O Senhor diz que ela estava nua, mas a cidade era famosa por produzir lãs e a trimita. Os moradores de Pérgamo, além de ricos, eles eram bem vestidos. Laodiceia, cismei com Pérgamo, cismei com Éfeso, eu estou bom hoje. Eles eram, porque eu fiquei estudando o dia inteiro e o cérebro já está cansado. Então, tipo assim, os moradores de Laodiceia, além de ricos, eles eram bem vestidos, andavam de Armani, Dior. Não tinha calça da C&A, não. Era só gente no mais puro. A cidade mais rica hospedava a igreja mais miserável. Essa era a cidade mais rica e hospedava a igreja mais miserável. Próximo. Havia uma escola de medicina famosa, porque o que acontece? A gente vai falar, a água que eles usavam vinha de Hierápolis. Lá em Hierápolis tem um local chamado Pamukkale ou Pamukkale, e lá tem fontes termais, e essa água, ela tinha minérios, tinha bastante minérios, e era famosa pelas suas propriedades medicinais. Então, eles tinham uma escola de medicina famosa, ligada a um deus da Frígia, e aí eles eram famosos por produzir principalmente um colírio. Um colírio que
curava as doenças dos olhos. A igreja cega vivia na região que produzia um colírio para curar a doença dos olhos. Nessa época, a cegueira era uma epidemia no Oriente. Na Ásia, muitas pessoas eram cegas. Não à toa, Jesus cura muitos cegos, porque, infelizmente, a cegueira era muito comum. E Laodiceia era famosa porque produzia o melhor recurso para a cegueira da época, um colírio, um pó frígio, tá certo? Que o nome do pó frígio, ele era servido em formas de bolinho e o nome dele era colíriums. Da onde veio o nome do seu? Colírio, até hoje, para você ver como eles eram famosos, tá certo? Na cidade ainda havia um grande número de judeus. Vocês repararam que no texto que eu li, não fala de problema com os judeus? Mas essa igreja de Laodiceia, embora vivesse num local repleto de judeus, não tinha problema com os judeus. Por quê? Uma igreja morna não incomoda ninguém. Uma igreja morna não incomoda ninguém. A verdade incomoda. Essa igreja estava desvirtuada disso. Próxima. Ali tem um mapinha melhor. Aí, um mapinha melhor. Aquilo é a cidade de... seria o que é hoje, né? Hierápolis acima. Denizli é a cidade que ainda existe. E ali no cantinho, está vendo aquele pontinho vermelho ali? Laodiceia, ok? E mais para a esquerda, vocês vão ver Colossos. Viram Colossos? Ok. A cidade tinha duas desvantagens. Quais eram essas desvantagens? A primeira, não possuía uma fonte de água própria. Laodiceia não tinha uma fonte de água própria, ela precisava de água que fosse canalizada de outra cidade. Então ela tinha aquedutos que traziam água de Hierápolis. Mas essa água de Hierápolis era boa? Não. Em Hierápolis, as águas eram quentes, porque as fontes eram termais, e cheias de minério, sedimento. Então, no caminho que elas vinham vindo pelo aqueduto, elas deixavam de ser quentes e ficavam mornas, perdiam as propriedades medicinais, mas continuavam com um sabor horroroso. A água que chegava de Hierápolis era morna e impalatável. O que o Senhor diz para essa igreja? Estou a ponto de te vomitar. Porque beber aquela água provocava náuseas. Então, se eles queriam água para beber, eles precisavam ir num local mais longe, que no caso era Colossos. Colossos ficava alguns quilômetros mais distante, porque as fontes de Colossos eram de água potável. Mas ao canalizar essa água, quando elas chegavam lá em Laodiceia, elas estavam mornas. Elas não estavam mais frescas como era em Colosso. Toda vez que você canaliza as fontes de água, que você não bebe direto na fonte, que você bebe do Anderson, bebe do Wanderson, bebe do pastor, qual é o risco de você beber água morna? A gente precisa ir às fontes. Esse é o convite do Senhor. Vamos às fontes, venham às fontes. Quem tem sede, venha. Venha aonde? Venha a quem? Venha ao Senhor, venha a Cristo, porque Ele é a fonte de água da vida. Beba na fonte. Essa era a ideia. Essa cidade não tinha uma fonte para beber. Bebia da água encanada e aí eles tinham esses pequenos problemas. Segundo problema, próxima foto, né? Ainda vamos falar, mostra aqui as fontes de Hierápolis. Isso daqui não era em Laodiceia, tá certo? Essas são fontes que tem lá em Pamukkale, que fica em Hierápolis, ok? Próxima. Segundo problema. Era uma região sujeita a terremotos. Assim como a sua irmã Filadélfia também era sujeita a terremotos. Laodiceia era sujeita a terremotos. Terremotos que destruíram a cidade várias vezes
E aqui, mais um ponto onde a história de Laodiceia, ela serve de pano de fundo para a profecia do Senhor. Laodiceia era uma cidade muito o quê? Muito rica. Vocês lembram da aula passada quando André falou de Filadélfia? Quando Filadélfia foi destruída pelo terremoto, quem que socorreu Filadélfia? Roma. Roma socorre Filadélfia, tanto que eles mudam o nome da cidade para Neo-Cesareia, lembram disso? Aqui, quando a cidade é destruída no ano 61, 62, Roma se oferece para ajudar. Só que Laodiceia fala o quê? Eu não preciso de ajuda. Nós somos ricos. A gente reconstrói a cidade sozinho. Obrigado, Roma. Fica com o seu dinheiro para você, porque nós somos ricos. Nós não precisamos de ajuda. Não é isso que a igreja disse para o Senhor, e o Senhor está falando para a igreja? É a mesma mensagem. E eles, de fato, reconstruíram a cidade. Eles eram orgulhosos, soberbos, eles eram ricos, era a cidade do banqueiro, tinha muito dinheiro. Próximo. Origem da igreja. Qual é a origem da igreja de Laodiceia? Colossenses 4, Colossos e Laodiceia são igrejas irmãs, ficam próximas uma das outras, ficavam muito próximas uma da outra. Tanto que Paulo, tem uma carta de Paulo aos Laodicenses, né, que teoricamente ela está perdida, alguns dizem que é a carta de Efésios, mas vamos dizer que ela está perdida, não vamos desfazer discussões nesse sentido, mas o que Paulo fala é o seguinte, que os colossenses, após ler a carta deles, enviassem ela para os de Laodiceia ler. E que os laodicenses, após ler a carta que ele enviou aos irmãos de Laodiceia, enviassem para Colossos ler. Então, a carta de Colossos era conhecida na igreja de Laodiceia e a carta de Laodiceia era conhecida na igreja de Colossos. Ok? Essa igreja se reunia numa casa de uma irmã chamada Ninfa. Isso está em Colossenses 4,15. Fundada provavelmente por Epáfras. Isso está em 4,16. A tradição cristã aponta que Arquipo talvez tenha sido o primeiro bispo da igreja de Laodiceia. Talvez tenha sido ele o destinatário dessa carta, talvez o anjo da igreja. Né? A quem Paulo escreve a Arquipo em Colossenses 4,17. Ele pede para que Arquipo ele cumpra com fidelidade, com zelo, o chamado dele. Né? Se essa é a última igreja, e nós cremos que essa é a última igreja, essa mensagem ela é muito importante para cada um de nós, e a gente precisa entender toda essa ideia da igreja, uma igreja arrogante, soberba, uma igreja que confia em si mesmo, que acredita que é poderosa, que acredita que é forte, que acredita que é rica, mas que o Senhor tem uma sentença bem dura contra ela. Amém? É interessante que Tiatira, que é a igreja também em estado bem grave, o Senhor não diz que está a ponto de vomitá-la. Mas a Laodiceia ele diz. Quando ele está dizendo assim, olha, eu vou vomitar você, numa linguagem que todos nós possamos entender, ele está dizendo assim, vocês me dão repulsa. Eu olho para vocês e eu tenho nojo de vocês. Eu sinto asco. É repugnante. É nauseante. É isso que o Senhor está dizendo. É uma mensagem muito forte contra a sua igreja. Amém? É uma mensagem de alerta importante. Próxima. Tal qual a própria cidade, Laodiceia, a igreja se tornou soberba, arrogante. A igreja tinha engordado e se tornado complacente, satisfeita e confiante com sua riqueza. Relaxada em sua zona de conforto, mas totalmente secularizada, perdendo a noção de eternidade e destituída de qualquer profundidade espiritual. Essa é a análise de Laodiceia. Outro comentário sobre Laodiceia. O retrato é dramático, pois é a única igreja de que o Senhor nada diz de positivo. Laodiceia é a única das 7 igrejas que o Senhor nada diz de positivo. Se nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia, é importante que você entenda que Deus olha para essa igreja e não diz nada de bom. Tiatira, ele fala que tem coisa boa. Lembra a obra de Tiatira? É uma das maiores relações de obra.
O que ele fala para Laodiceia não tem nada de bom. O melhor que eu posso dizer para Laodiceia é que você é rica. Você tem grana. Seus prédios são bonitos. Mas é o melhor que eu posso dizer. O retrato fiel do pecado da autossuficiência. Se no Oriente, quando a gente olha para a igreja do Oriente, quando a gente olha para a igreja que está agora nos países onde existe maior perseguição, na igreja perseguida, a gente vê o retrato de Esmirna. Quando a gente olha para o Ocidente, a face que aparece é de Laodiceia. Isso tem que preocupar. E se não te preocupa, é porque a gente está morno. É extremamente importante essa mensagem, uma mensagem muito importante para a igreja de hoje. Próximo slide, a igreja morna, porém soberba. A palavra Laodiceia, o que significa Laodiceia? Lembra que eu falei que os nomes são fantásticos? Poderia ter dado tanto nome, a esposa dele poderia ter dado tanto nome, ele poderia ter dado o nome da cidade de Berenice, mas ele chamou ela de Laodiceia. Laodiceia é a junção de duas palavras, laos, povo, lembra de Nicolaus? A gente já falou sobre isso. Laos, povo, e de queses, justiça ou direito. É algo como direito do povo, direitos humanos ou o povo julgando. O povo julgando. Quando quem julga é o povo que decide. É o povo que decide. Minha pergunta é, quem poderia ser contra os direitos humanos? Gente, só um louco seria contra os direitos humanos. Só que nós precisamos nos alertar com uma coisa muito importante. É com a evolução dos direitos humanos no contexto da história da humanidade. Ninguém aqui pode ser contra a liberdade, ninguém aqui pode ser contra a igualdade, ninguém aqui pode ser contra a justiça, só um louco seria isso. Só que, paulatinamente, os ímpios vão inserindo dentro desse conjunto que cada dia é maior de direitos humanos, temas que não são direitos naturais. Eles não fazem parte dos direitos naturais. E aí, quando a igreja diz que alguma coisa dessa é pecado, a igreja é acusada de ser contra o direito humano. A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque se o mundo decidir que o aborto é um direito humano, a igreja será invariavelmente contra o aborto. Mas não contra o que de fato é direito humano, mas contra o que o mundo diz que é direito humano. E esse é o problema de Laodiceia. Laodiceia deixou de ser a igreja de Deus para ser a igreja dos povos. Ela é a igreja que o povo decide. O povo diz qual é a pauta. O povo diz o que é certo e errado. A cultura diz o que é certo e errado. A igreja que se amolda à cultura ocidental, se amolda à cultura da América Latina. Gente, hoje em dia nós temos muitos, sei lá, vou tocar numa ferida. Hoje em dia nós temos muito divórcio. Então não dá para a gente ficar falando sobre isso. A gente tem que entender. O povo já decidiu que não tem tanto problema. Casamento, gente, já não é mais como era antigamente, entendeu, pastor? Não precisa mais ser, porque a gente evoluiu. A verdade é que está errado. A igreja não é o povo quem decide o que é certo e errado. É a Escritura quem decide, é Deus quem decide, é a igreja de Deus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. E a resposta para a igreja dos direitos humanos, qual é a primeira coisa que Deus diz? Qual é a primeira revelação que Jesus faz a essa igreja? Assim diz quem? O Amém. É uma revelação engraçada. Assim diz aquele que tem a palavra final. Assim diz aquele que é a palavra final. Assim diz aquele que diz o que é certo. Sou eu quem digo o amém. Sou eu o amém. Não é você o amém.
Não são vocês quem decidem. Só que nós vivemos na época onde o homem é a medida de todas as coisas, e essa é uma mensagem que o homem não quer ouvir, que a igreja de Laodiceia não quer ouvir. Mas a medida de todas as coisas é Cristo e não nós. Só que a igreja de Laodiceia é a igreja onde o povo julga. Não é um problema de julgar se o que eu estou falando está ou não correto com as Escrituras. Isso nós devemos fazer. O que nós não devemos fazer é julgar as Escrituras. Isso serve para hoje, isso não serve, isso serve para mim, isso é só para o Wanderson. Não é bem assim, calma que... Não, isso era naquela época, hoje mudou. Não! Mas Laodiceia é assim. Essa é Laodiceia. O nome é perfeito. Em Laodiceia não existe ortodoxia. O que existe é aquilo que os homens entenderem como correto. Não existe ortodoxia em Laodiceia. Não existe uma regra fixa, não existe uma coluna. Não. Não é bem assim. É relativo. Depende. Depende do contexto. Depende da cultura, depende da época. Depende até do cliente. A gente pode mudar o discurso de acordo com o cliente. O sim não existe nem mais sim, não, é talvez. Tudo é talvez. Essa é a questão de Laodiceia. Esse é o problema de ser morno. Não tem posicionamento. É morno. É sei lá. É tanto faz. Mas continua. Próximo slide. Qual é a única esperança para uma igreja repugnante? O que o Senhor está dizendo é o seguinte: quando ele olha para uma igreja que nega o Senhor até o ponto de tipo assim, olha, você não decide mais nada, agora somos nós quem decidimos o que é certo e errado. Somos nós quem temos a palavra final, não é você que tem a palavra final. O que o Senhor está dizendo é que essa igreja é repugnante. Ele tem nojo dessa igreja. Não tem nada de bom nessa igreja. Não tem uma obra para citar. Uma. Não tem. E o que o Senhor fala para essa igreja? A única esperança para uma igreja repugnante é, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém. É Ele quem tem a última palavra. Ele é a última palavra. Ele é a decisão final. Eu sou o Amém. Não são vocês. E sobre o Amém tem duas coisas interessantes. Quando nós lemos o Novo Testamento, Jesus fala muito assim, em verdade vos digo, não tem? Jesus também diz, em João é muito comum o duplo Amém, em verdade vos digo. Isso é comum no Evangelho de João. Nós lemos em verdade, mas se nós formos no original, o que está escrito ali é o Amém vos digo, em Amém vos digo. Em verdade é em Amém, amém. A gente traduz por em verdade, mas o que está escrito ali no original é em amém, amém. Tem um rapaz que trabalha com línguas originais da Bíblia, ele fala uma coisa muito legal, ele fala assim, a tradução informa, o original revela. Quando você tem a oportunidade de ir no original, você, Senhor. E quando nós lemos lá, a primeira coisa, então, é isso, a gente tem direto essa situação. Jesus está falando, eu sou o Amém, sou eu que tenho a palavra de autoridade. O pastor aqui, foi o pastor, falou a diferença de autoridade e poder. Eu tenho a palavra de autoridade, Jesus tem a palavra de autoridade, ele tem a palavra, inclusive, de poder. É ele quem tem. Eu sou o Amém. E é interessante, porque quando a gente vai lá em Isaías vai ser importante no dia de hoje, a afirmação de Jesus que ele é o Amém, tem um paralelo em Isaías 65:16, onde o Senhor é chamado de o Deus da verdade. Verdade, no original, é Amém. O que está escrito ali em hebraico é Deus é o Deus do Amém. Ele, Deus, o Senhor, é o Amém. Então, quando Jesus está dizendo, eu sou o Amém, esse é um título que pertence a Yahvé no Antigo Testamento. Mais uma revelação da divindade de Jesus, eu sou o Amém. E lá a gente vê que Yahvé é o Amém.
Amém? É importante. Então, para uma igreja que ouve muitas vozes, quem decide? Vamos lá. Gente, vamos levantar a mão. Quem acha que mentir um pouquinho pode. Levanta a mão quem acha que falar um palavrãozinho de vez em quando não tem nada demais. Levanta a mão quem acha que falar um palavrãozinho... 1, 2, 3... Ninguém ali apontou. Gente, vocês estão me ouvindo? Ninguém apontou, tá? Isso é só... Não tem nem ninguém ali. Tem que avisar, né? Senão o pessoal vai pensar o que da vida? Ninguém acha. Quem acha que pode mentir um pouquinho mais, tipo assim, se for uma coisa séria, a gente pode fazer uma mentirinha, uma mentira mais pesada, se for sério, para salvar. Levanta. E a gente começa a discutir aqui se pode mentir, quanto pode mentir, tal. E aí, quando mentir pode, quando mentir não pode, e a gente começa a ouvir muitas vozes. Essa é a Laodiceia. Pode mentir, pode ou não pode fazer sexo antes do casamento? Isso eu não vou perguntar. Só o pessoal que está ali naquele canto. Aquele canto está vazio, tá? Ali o pessoal daquele canto. Quem acha que pode fazer sexo antes do casamento? Pode ter certeza. Vai ter um montão de gente levantando a mão aí. Não, tem nada a ver. Sexo. Deus está preocupado com sexo, é isso que alguém vai falar. Só que o Senhor está falando para a Laodiceia, para de ouvir vozes. Você não tem que ficar ouvindo vozes. É a mim que você tem que ouvir, sou eu que sou o amém. Você só tem que me ouvir. E se eu digo que é não, se eu digo que é sim, é sim. Se eu digo que mentira é do diabo, e quem mente está fazendo as obras do pai da mentira, acabou. Você entendeu que mentir está errado? Se eu estou dizendo que o homem pagará por toda palavra frívola que sair da sua boca, deu para entender que não dá para você ter uma boca suja? Eu não quero, tipo assim, uma igreja que está... Não, o que diz? Vamos educar. A igreja de hoje é assim, vamos educar filhos? Nasceu filho, eu não tive filhos. Alguém teve filho? Tem que educar seus filhos. Vamos agora procurar saber como educar os filhos. Ele vai procurar como educar os filhos com a Fátima Bernardes, com a Globo, com um psicólogo ímpio. Ele não compra um material cristão baseado nas Escrituras. Ele educa os filhos dele de acordo com outras vozes. E aí, quando dá errado, fala assim, deu errado. O senhor não prometeu que ensina a criança. Você não fez isso. Você ficou ouvindo outras vozes, você encheu o coração dessa criança de um montão de vozes. Você deixou ela ficar ouvindo um montão de vozes. Quando a Bíblia ensina, inculca, de dia e de noite. Quando levantares, quando entrares, inculca na cabeça da criança as palavras do Senhor. Uma única voz. O Senhor está dizendo para Laodiceia, você só tem que ouvir a minha voz. Eu sou o amém. Se continuar ouvindo muitas vozes, você vai continuar sendo Laodiceia. A igreja onde os direitos são os do povo e não os direitos de Deus. Não é Teodiceia, é Laodiceia. Próxima. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse o que acontece com Laodiceia? Testemunha, no grego, é o quê? Martírio. Quando você não é uma testemunha fiel e verdadeira, é uma desgraça. A pior coisa que existe é uma testemunha mentirosa. A pior coisa que existe, e dentro do direito romano, uma testemunha mentirosa poderia até morrer, de tão grave que era testemunhar falsamente. Dentro de um processo legal, nós precisamos de testemunhas confiáveis. E Laodiceia era uma falsa testemunha, era uma testemunha mentirosa. O Cristo que ela anunciava na cidade de Laodiceia era outro Cristo. O cristianismo que ela anunciava na cidade de Laodiceia era um cristianismo mentiroso. Quem se chegava a Laodiceia como igreja conhecia um Jesus que era o Jesus dos povos. É o Jesus da cultura. É o Cristo da cultura, é o Cristo da demanda. É o Cristo dos povos. E não o Jesus do Evangelho. E não o Deus revelado em Cristo. E o que o Senhor está falando para Laodiceia é que isso é muito ruim, isso é repugnante.
E eu quero que vocês se coloquem, entendam o que o Senhor está falando. Imagine que eu chegasse para alguém e falasse assim, Wanderson, imagine que eu chegasse para o pastor Ari e falasse, olha, o Wanderson falou isso. Você vai ficar feliz se for uma mentira? Não! Só que era isso que a igreja estava fazendo. Ela é a testemunha. A igreja é chamada a ser testemunha, e ela era uma testemunha falsa, uma testemunha infiel. E o que o Senhor está falando é, olha para mim. Porque além de eu ter a palavra final, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Se vocês olharem para mim, vocês podem me reproduzir como foi Antipas. Antipas, minha fiel testemunha. Então, se vocês pararem de ficar ouvindo vozes e ouvir a voz que é minha, vocês vão testemunhar de mim de forma fiel, de forma verdadeira. Para uma igreja repugnante, Jesus é a resposta. E o princípio da criação de Deus. Para entender esse princípio da criação de Deus, a gente precisa ler Colossenses. Eu vou ler Colossenses aqui 1:13. O princípio da criação é Arche. Esse Arche não é o primeiro a ser criado, mas na verdade, ele é a fonte, a origem da criação. E aí eu vou ter que voltar depois em Isaías. O que eu falei? Quando ele diz que ele é o Amém, ele está falando de Isaías. Quem anotou? 65, 16. Quando está dizendo que ele é o princípio, ele também está falando de Isaías. 17. 65, 17. Que diz que o Senhor criou todas as coisas. E Jesus está dizendo que Ele é o princípio da criação, Ele é a fonte geradora da criação, porque tudo foi criado nele. Assim a gente lê lá em na Colossenses só tem Colossenses 1:13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, todas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aleluia. Em Isaías 65:17 diz que o Senhor fala assim, pois eu crio novos céus e nova terra. E aqui Jesus, ele traz o Criador de novos céus e nova terra, o Senhor. Jesus está dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. Tudo foi criado por ele. Amém? Próximo. Sem testemunho, sem profecia, sem sacerdote, ao invés de sitiar a cidade, a igreja que foi sitiada. A igreja ela é enviada para salgar. A igreja é enviada para iluminar. Ela deveria ter chegado lá e ter dado tempero, ter dado sabor, ter dado vida àquela cidade. Ela deveria ter iluminado aquela cidade. Mas ela perdeu o sabor, ela assumiu o sabor de Laodiceia. Ela assumiu a mesma qualidade de luz que tinha Laodiceia. Ela se amoldou a Laodiceia. O Senhor é novamente a solução para a sua igreja. Tá certo? E essa é, eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou o princípio da criação de Deus. Tipo assim, só eu posso fazer vocês de novo vivos, só eu posso dar vida a vocês, só eu posso aquecer vocês, só eu posso fazer despertar vocês de novo. A centralidade de Cristo os faria, como fez a Antipas, testemunharem do Senhor fielmente. Próxima. A única esperança, já falei, né? O princípio da criação de Deus, já falei, Colossenses e Isaías 65:17. Próxima. O melhor que o Senhor tem a dizer é,
O melhor que o Senhor tem a dizer a Laodiceia, queridos, eu quero que você entenda que se você crê nessa linha profética da igreja, então nós vivemos no tempo de Laodiceia. E o melhor que o Senhor tem a dizer de Laodiceia. O que é o melhor que ele tem a dizer de Laodiceia? Preste atenção nisso, gente, por favor. É a única igreja em que não são citados remanescentes. É a única igreja onde 100% está... Presta atenção. Tiatira estava mal, mas tinha uma galera que não compactuava da parada. Éfeso estava complicado, mas tinha uma galera que manteve. Pérgamo estava enrolado, mas tinha uma galera firme. Laodiceia não tem. Todos que estão em Laodiceia precisam se arrepender. Gente, se isso não soa com uma gravidade, se você se enquadre, se você de algum modo se vê numa situação de Laodiceia, o que o Senhor está dizendo é que não tem ninguém que ele fala assim, mas tem alguns que não. Todo mundo morno. 100% morno. 100% repugnante. 100% nauseante. 100% me gera um asco. E a igreja de Laodiceia segue indiferente. A gente brinca, a gente comenta entre nós, tipo assim, às vezes quando você fala uma palavra mais pesada, a gente fica com receio. Porque às vezes a gente sabe que tem um irmão mais sério, o irmão mais sério ele pega tudo para ele. E às vezes não é para ele, ele vai se enchendo de culpa. Mas não é culpa que ele tem que sentir. Não é... Mas Laodiceia, ela é revestida de silicone. Você joga e não pega nada. Ela é insensível. Nada incomoda ela. Ela está morna. Ela está de boa. Ela está relaxada. Ela é impermeável. A única igreja em que nada é dito a respeito de boas obras. E aqui eu quero fazer uma ressalva para boas obras. Boas obras, para a gente entender boas obras no contexto do Novo Testamento, a melhor figura é fruto. E toda árvore saudável tem que produzir o quê? Fruto. Pteridófitas e briófitas não produzem fruto, mas não chega a ser uma árvore. Mas árvore produz fruto. Pode ser fruto nu, pode ser fruto... Pode ser gimnosperma, semente nua, né? Mas, tipo assim, mas de algum modo você tem que produzir alguma coisa. Tem que produzir. E nós somos enxertados na videira verdadeira. Ou seja, se nós estamos enxertados na videira verdadeira, só tem um motivo pelo qual a gente não dá fruto. É estar morto. É não estar ligado à videira verdadeira. É não estar, de fato, enxertado nela. Porque se você está enxertado na videira verdadeira, você tem que frutificar, você tem que produzir. É imperativo. Não tem como não. É natural que você produza. E quando a gente lê as obras, e isso é muito importante, quando a gente lê as obras das igrejas, eu, de novo, faço um trabalho de casa para vocês. A gente já deu 7 aulas aqui, estou falando isso hoje na última igreja, mas semana que vem o pastor ali vai fazer um fechamento. As obras, elas são obras de fé. É a obra de testemunho, é a obra de fidelidade. Não tem aqui dar sopão. Eu não falei sopão em nenhuma quarta-feira, eu não estou dizendo que sopão não é bom não, tá? Mas quando a gente vai para aqui, a gente está falando de obras de fé. É fidelidade, é compromisso com a palavra, é relacionamento com o Senhor, é relacionamento com a igreja, é compromisso com a igreja, é compromisso com o corpo, é testemunha, é fugir, é lutar contra a heresia, denunciar a heresia. As obras que o Senhor está olhando para a igreja e está exaltando ou reclamando da sua ausência são obras da fé. Isso é importante. Obras do reino. Isso é importante a gente ressaltar. É isso que o Senhor está falando com a igreja. E ele não vê nada disso. Nada disso ele encontra. A única coisa que Laodiceia tem a apresentar ao Senhor é a sua riqueza. Laodiceia, o que você tem a me apresentar? Olha,
Olha o prédio. Olha o ar-condicionado. Olha a conta bancária. Olha, nós temos 15 filiais da igreja. Nós temos 200 mil membros. Nós fizemos um retiro com 10 mil pessoas. É número? Não, nós temos o conjunto de coral com as roupas mais lindas. É roupa parada? Esmirna tinha uma pobreza famosa. Até o céu conhecia a pobreza de Esmirna. É isso que a gente lê, né? A pobreza de Esmirna era tão famosa que o céu conhecia. Mas o Senhor revela que a pobreza de Esmirna era aparente, porque, na verdade, eles eram ricos. Aqui em Laodiceia é o contrário. É a riqueza que é aparente. Eles são pobres. Esse é um retrato importante que a gente encontra em Laodiceia. Próxima. Uma igreja nauseante, com essas tuas obras, que nem és quente, nem frio. Quem deras fosse quente ou frio, mas porque és morno e não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. A comparação que a gente pode fazer direta é: quem é a igreja quente? Quem é a igreja quente? Filadélfia. Filadélfia, a igreja quente. Quem é a igreja fria? Laodiceia é morna. Quem é a igreja fria? Quem era que estava morta? Sardes. Já, como é que é o morto? Geladinho, né? O que o Senhor está falando é o seguinte: quem dera você fosse como Filadélfia, quem dera você fosse como Sardes. Mas porque você não é nem como Filadélfia, nem como Sardes, eu estou a ponto de te vomitar. É uma coisa que transita ali, ó, na periferia. Parece às vezes que o meio é o equilíbrio, mas às vezes o meio na fé é queda livre. Preste atenção nisso. O meio na fé não é equilíbrio, o meio na fé é queda livre. Não existe um relacionamento, eu não vou me relacionar com o Senhor, mas não muito entregue, eu não vou me entregar demais ao Senhor. A gente tem que se relacionar com o Senhor, mas tem que ter um equilíbrio. Não, a gente precisa se lançar ao Senhor. O equilíbrio no relacionamento com o Senhor, na igreja, é queda livre. É isso que o Senhor está falando aqui para a igreja. Não chove, não molha? Desinteressados. Porque o que a gente poderia fazer? O que faz o Senhor considerar Laodiceia tão asquerosa? Qual era essa qualidade que fazia de Laodiceia tão asquerosa? Eu vou falar para você: desinteresse. Estávamos falando outro dia que o pastor estava contando de uma experiência, e aí ele estava contando que tinha uma pessoa muito animada, falando, contando tudo, e empolgado, querendo contar, enquanto tinha uma galera dentro do ônibus deitada, dormindo, nem aí para o que a pessoa estava falando. Tipo assim, o desinteressado, ele, já fui professor. Muito ruim quando você tem uma turma onde ninguém está prestando atenção em você. O senhor está olhando para a igreja e vocês não estão prestando atenção em mim. Vocês estão desinteressados dos meus interesses. O morno é o desinteressado. Isso não é comigo. Tá bom. Não, está tranquilo. Ele não se envolve. O desinteressado, ele não se envolve nem se compromete. Amanhã nós vamos acordar às 5 horas da manhã. Tá bom. Não, amanhã nós vamos dormir meia-noite. Tá bom também. Amanhã não vai ter. Tá bom. Vai fechar a igreja. Tá. Abriu a igreja. Legal. Vai ter culto agora. Não vai ter mais culto. Isso mesmo. Não tem interesse. Nada mexe com ele. É morno. A indiferença também é difícil de ser combatida, porque a indiferença é escorregadia. Você quer discutir com ele, mas ele é desinteressado e indiferente, ele não vai discutir contigo. Quanto tempo ele vai conversar com você? O apaixonado,
Mesmo que esteja errado, ele discute, ele está ali, tem uma esperança. Existe mais esperança para o morto que para o desinteressado. Tem mais esperança para Sardes que para o indiferente. É isso que você está falando aqui. É isso que você está falando com Laodiceia. E ele está falando o seguinte, olha, a indiferença é mais contaminante, é isso? Contagiosa? Contaminosa? Não, não existe contaminosa, né? Alguém corta isso, por favor. Contaminosa, não. Contagiante com contagiosa com contaminante virou contaminante. Ô, André, corta isso, por favor, André. A indiferença ela é mais contagiosa do que a morte. Porque em Sardes tinha gente viva, mas em Laodiceia a indiferença pegou todo mundo. Olha que coisa sinistra. Essa mornidão, essa pasmaceira, essa indiferença, essa forma doentia de se expressar religiosamente, contamina. 100% é pior que o Covid-19. Contamina. Ou a neutralidade. Bom, alguma coisa o Senhor achava nessa igreja que fazia ela. Quem dera fosse frio ou quente, ou seja, quem dera fosse como Filadélfia ou Sardes, existe mais esperança para o defunto que para o apático. É demais isso, né? Tem mais de esperança para o defunto que para o apático. Ou seja, para Sardes tinha mais esperança que para Laodiceia. Uma igreja nauseante, próxima. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você já parou para pensar? Pode passar o próximo slide. Você já parou para pensar, basicamente, qual é a única esperança da igreja? Qual é a única esperança que a gente tem? Qual a única esperança da igreja? Ela pode ser dita de muitas formas, mas pode ser resumida em ter seu nome confessado por Jesus diante do Pai. É isso que a gente espera. E isso é uma promessa maravilhosa. Um dia seu nome vai ser assunto na boca de Jesus. Um dia Jesus vai pegar e vai falar assim, Pai, André Almeida. Gente, é meu. Ele me confessou, eu confesso, eu conheço o André Almeida. Um dia ele vai chegar diante do Pai e falar assim, Pai, Paulo Henrique Silva Nunes, é meu. Eu dei até um novo nome para ele, eu conheço ele. Um dia eu vou ser assunto. Nós vamos estar na boca de Jesus, literalmente. E o que ele está falando aqui é que a igreja de Laodiceia corre o risco de perder a sua maior esperança. Porque se ele vai botá-la para fora da sua boca, ele não vai ser confessada diante do Pai. Vomitei você, você não está mais na minha boca, você não faz parte dos meus assuntos, você não faz parte do meu tema. A igreja de Laodiceia corria o risco de perder a maior esperança da igreja, ser confessada diante do Pai. Próximo. Como dizes, o auto-engano em 3 palavras. O problema é a autossuficiência, o problema é o auto-engano. É uma igreja que sofria de um problema chamado auto-engano. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Essas eram as 3 palavras do auto-engano. E aí eu queria pegar eu peguei um versículo de Salmos e comparei com Apocalipse 3,17. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A igreja de Laodiceia diz, estou rica e abastada, não preciso de nada. Não preciso de nada. Não preciso que o Senhor me dê coisa alguma, eu não preciso de Deus, não preciso do cuidado. E aí, novamente, a gente volta à história de Laodiceia, quando teve o terremoto, que Roma foi lá oferecer dinheiro para reconstruir. Nós somos ricos, a gente não precisa de ajuda. Talvez este seja o pior sentimento que um homem possa experimentar. Sentir-se satisfeito sem Deus. A pior coisa que pode acontecer com você é você se dar bem sem Deus e sentir-se satisfeito sem Deus. Eu não tenho Deus e estou bem. Eu não sinto vazio nenhum. Eu não tenho Deus e não tenho vazio. Estou tranquilo. Não tenho medo da morte, não tenho medo de nada. Agora, imagina quando esse é o sentimento da igreja. A igreja não tinha Deus, não tinha Cristo e estava satisfeitíssima, não sentia falta de nada.
Minha alma, estou refastecida, tenho celeiro, Lucas. Eu até anotei em algum canto, não sei aonde, é em Lucas. E ali a gente tem a outra passagem ali de Salmos 42, 1 a 2, que diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, suspira porque ela tem sede. Ela sente falta das águas. Não precisa de Deus. E você vive num conforto, tem dinheiro, tem uma situação boa. É o Cristo da cultura, né? É o Cristo dos povos, como a igreja de Laodiceia. Próxima. Aqui, vamos ler. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? A gente tem sede de Deus. Não tem satisfação. Não dá para a gente se sentir satisfeito. A igreja de Laodiceia não tinha a presença de Deus e estava de boa com isso. Isso é desesperador. Preste atenção, uma igreja que não tem a presença de Deus, uma igreja que não tem a vida de Deus e não está incomodada com isso, é Laodiceia. A igreja precisa ser tomada de pavor, de desespero, porque a presença de Deus se foi. Precisa desejar ardentemente restaurar essa comunhão com Deus. Laodiceia, está tranquilo, tem tudo. Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede. Realidade em 5 adjetivos. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu vou te dizer que é terrível. Eles são desgraçados. Isso é muito ruim. Eles são miseráveis. Isso é terrível. Eles são pobres, são cegos e são nus, mas eu vou te dizer que a pior coisa é que eles não sabem. Eles não têm a consciência. Eles não têm noção. Você pode mostrar o retrato para eles, mas eles não vão conseguir ver, porque eles são cegos. Eles não enxergam. Essa é a ideia que o Senhor está falando de Laodiceia. O retrato dramático, mais uma vez, usa como pano de fundo a história da cidade. Produziu um colírio famoso, a igreja era cega, produziu roupas, lã, e essa igreja estava nua. Tinha ouro circulando pela cidade, era a capital bancária da Ásia Menor, mas era uma igreja miserável, desgraçada, desgraçadamente pobre. E o pior, não sabia. Porque se ela soubesse, ainda podia correr atrás. Se ela soubesse, ela podia tentar reverter a situação, mas ela está totalmente enganada. O auto-engano, a autossuficiência estava enganando ela. Ela olhava em volta, está tudo bem. O que ela achava? Deus está aprovando. Está tudo bem. Eu não posso estar desagradando a Deus. Vou correr, gente. Terminar em 5 minutos. 3 conselhos em apenas uma fonte. Aconselho-te que de mim. Não adianta ir em nenhum outro lugar, Laodiceia. Eu sou amém. Não adianta recorrer em nenhum outro lugar. Você precisa vir a mim. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupa branca para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu poderia falar muitas coisas aqui, tem muitas coisas, mas a hora está avançada. Quando o resumo estiver pronto, vocês leem o resumo. Mas o que eu queria dizer é que isso daqui é a coisa... Eu não sei se algum amor poderia ir mais longe que o amor de Cristo. Porque essa é a igreja que desprezou o Senhor. Essa é a igreja que é indiferente ao Senhor. Essa é a igreja que testemunha falsamente do Senhor.
Essa é a igreja que provoca náuseas nele, essa é uma igreja que ele chama de repugnante, eu quero te vomitar, mas ele quer vestir ela. Olha que coisa. O Senhor, olha o que ele diz. Compre roupas comigo para que você se vista, para que não apareça a tua vergonha, a tua nudez. O Senhor está preocupado com a igreja, eu quero cobrir a tua nudez. Eu não quero mais que você fique pelada. Seria natural que o Senhor falasse assim, quer saber de uma coisa? Fica pelada, que todos vejam a tua vergonha. Mas a preocupação do Senhor com Laodiceia é cobrir Laodiceia. O que o Senhor quer é cobrir Laodiceia. O que o Senhor quer é que Laodiceia seja rica. Olha o que ele está falando. Para que você fique rica. Para que você fique coberta. Para que você volte a enxergar a preocupação do Senhor. Toda essa dura carta do Senhor a Laodiceia é apenas porque Laodiceia é amada, é objeto do amor de Deus. O propósito de Deus para Laodiceia é cobrir Laodiceia. Eu quero te cobrir, Laodiceia. Eu quero que você compre roupas de mim. E aí, mais uma vez, você talvez se pergunte, mas como essa igreja pobre, miserável, desgraçada, sem um tostão no bolso, vai comprar alguma coisa do Senhor? Como é que ela pode fazer isso? Como é que Laodiceia vai comprar do Senhor alguma coisa? Novamente, a gente precisa ir a Isaías. João gostou de Isaías nesse capítulo. Isaías 55:1 diz: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, Laodiceia, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Laodiceia pode ir comprar no Senhor, mesmo sem dinheiro. A falta de recursos não nos impede de adquirir nada com o Senhor, isso é maravilhoso. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que a oração tem resposta para essa igreja miserável. 19, ainda assim amada, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Hoje em dia, o mundo tenta impor seus padrões em Laodiceia. Quantas vezes o mundo tenta dizer assim, Deus não castiga não, hein? E a igreja fica tentando, não, peraí, Deus corrige, não é castiga. Não, Deus, não é castiga, não, Deus castiga. Não, peraí, Deus castiga ou não castiga? Deus corrige e castiga. Eu castigo e corrijo a todos quanto amo. Corrigir é a ideia. Eu repreendo. Eu vou dar uma ideia. André, vem cá, vamos dar uma ideia. Primeira coisa que o senhor está falando com Laodiceia, eu vou te dar uma ideia, Laodiceia. Vou te repreender. Mas se não funcionar a ideia, eu vou te dar um castiguinho, Laodiceia. Mas eu faço isso porque eu te amo. Eu não consigo te desprezar. Porque ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Vou te castigar, Laodiceia, porque o amor corrige. O amor divino corrige, o amor divino disciplina. Faz parte da natureza de um amor saudável, a disciplina. E o que o Senhor está falando é, eu disciplino e corrijo a todos quanto eu amo. Se você não é participante da repreensão a qual todo filho é participante, já não sois filho. Sê, pois, zeloso e arrepende. Essa igreja morna, essa igreja indiferente, essa igreja insonsa, o que o Senhor está falando para ela é, seja ávida, seja enérgica em restaurar o nosso relacionamento, seja zelosa por isso, arrepende-te, acerta com Deus. Não dava para ser morno. Amém. Quando Jesus está do lado de fora, eu tenho que terminar, desculpe, mas essa carteira é longa. Agradeço ao Henrique, foi o hino só. Quando Jesus está do lado de fora, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Afinal de contas, Jesus está batendo ou gritando? Mas o que ele fala lá? Se alguém ouvir, ele está batendo ou gritando? Ele está batendo e gritando. Segundo o comentarista Adolf Pohl, ele diz o seguinte, que no Oriente Antigo não se batia nas portas. Existia uma argola de ferro e você, com essa argola, batia na porta. Ou então você, do lado de fora, gritava o nome. Juarez! Juarez! Você só batia na porta de alguém se fosse uma ação desesperadora. A pessoa que estava dentro de casa sabia que era emergência. Porque a visita batia com o ferro. A ideia aqui é que Jesus está falando da emergência. Laodiceia! Laodiceia! Ele está batendo na porta. Ele não está batendo com um ferrinho, com a argolinha de metal, ou não apenas gritando, ou não apenas chamando. Ele bate na porta. Isso mostra a urgência. Jesus, ele tem uma urgência. E aí, próximo slide. Alguns 4, 5 pontos, né? É preciso que alguém ouça. Primeira coisa que é preciso que alguém ouça, se alguém ouvir. Alguém precisa ouvir. Aqui ressalta a responsabilidade humana, mas nós precisamos sempre entender que esse mover, ele parte sempre de Deus. É Ele quem está na porta, é Ele quem está gritando. É interessante que ele, na Filadélfia, ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, que ninguém abre. Ele tem todas as chaves, é Ele quem tem todas as chaves. Nós vimos isso aqui nas últimas aulas, mas essa porta, o Senhor não abre. Ele bate e chama. Como a gente já falou das portas, essa porta, Ele, na sua soberania, decidiu não abrir. Poderia, tem todas as chaves. Ele abre todas as portas que quiser e fecha a que ele quiser. Mas em sua soberania, ele decidiu só bater e chamar Filadélfia. Alguém tem que ouvir. Alguém precisa estar desperto para ouvir essa voz. Cristo não forçará a sua entrada, menos ainda seu amor. Não se engane quanto a que porta Jesus está a bater. Muitas vezes a gente usa essa passagem para o incrédulo, para o ímpio, como se fosse para o ímpio. Jesus está do lado de fora da igreja. É da igreja que Jesus está do lado de fora. É na porta da igreja que ele está a bater, não é do ímpio, não é daquele que não o conhece, é daquele que o conhece. Isso é grave. Compartilhar a mesa, ele entrarei e cearei na sua casa, era como compartilhar a vida. Quando Jesus fala assim, com aqueles que se dizem irmãos, e são adúlteros, ladrões, bebedores, com esses tais, nem sequer comais, nem sequer compartilhe a mesa com eles, não compartilhe sua vida com eles. Não é que você não possa sentar num bandejão e comer um prato de feijão com arroz, é que a ideia de compartilhar a mesa é compartilhar a vida. Não tem uma comunhão íntima. O que você está falando é que se você fizer isso, eu vou restaurar a nossa comunhão íntima. E não vai ser um fast food, essa palavra de ceiar aqui era a refeição mais longa dos gregos. Era a refeição noturna, aquela que você sentava e não tinha hora para acabar. Você comia tranquilamente, demoradamente. O que o Senhor está falando é o seguinte, olha, se você abrir, nós vamos restaurar o nosso relacionamento. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A nenhuma outra igreja o Senhor dá um galardão tão grande. Sentar com Ele no trono. Esse é o maior galardão que o Senhor oferece a todas as igrejas. O Senhor está oferecendo a Laodiceia. Contextualizando e terminando, a síndrome de Laodiceia parece replicar-se em boa parte da igreja ocidental. Na verdade, o paralelo é perfeito. E se assim entendemos a mensagem, esta não deve nem pode ser ignorada. Afinal, em nenhuma outra igreja o Senhor adverte sentir repulsa, asco, e também a nenhuma outra deixou de apontar um pequeno grupo de fiéis. Parece que não tem fiéis em Laodiceia, somente cristãos que precisam se arrepender. Na igreja de Laodiceia, a opinião do povo substituiu a palavra de Deus. As posições que tomamos são frutos da influência de quantas vozes?
A posição que a gente toma, o que você acha certo ou errado, suas posições na vida, elas são influência de quantas vozes? Quantas opiniões você ouviu para chegar a essa posição que você tem hoje? Já parou para pensar na expressão, se alguém ouvir a minha voz, por que não ouviram o Senhor batendo e gritando na porta? Eles estavam ocupados com o quê? Distraídos com o quê? Ouvindo quem? Surdos eles não eram. O Senhor diz que eles eram cegos. Então eles ouviam bem. Quando desprezamos a suficiência divina, inevitavelmente, vamos nos escudar na suficiência humana. E aí experimentamos a maior tragédia de Laodiceia, o auto-engano. Certa de sua riqueza, não conseguia perceber seu real estado. Precisamos ter uma visão real de quem somos. E esta imagem não é obtida pela autoimagem, ou ainda a imagem que os outros têm a nosso respeito. Quem somos, a nossa identidade real é encontrada em Cristo. Não confundamos prosperidade material com riqueza espiritual, paz social com paz com Deus, ser aceito pela mentalidade humana com ser aceito por Deus. Algumas dessas situações são equivocadamente confundidas como sinal de favor de Deus. Nossos símbolos de sucesso, grandes templos, belos prédios, muitos membros, grandes orçamentos, não podem ser confundidos com a aprovação do Senhor. Essa ideia tem sua origem no pensamento hebraico antigo, mas que perdura até os nossos dias. Ela não é apenas uma teologia enganosa. Segundo nos revela as Escrituras, ela é danosa e perigosa. E que o Senhor nos conceda arrepender-nos da nossa indiferença. Tudo, menos indiferença. Que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos? Pastor? Amém. Vamos, os irmãos se coloquem de pé para que oremos. A palavra que realmente encerra tudo isso que nós ouvimos da parte de Deus. E em todas as igrejas é arrependimento, né? E eu posso dizer por mim mesmo, posso dizer por nós como igreja, o quanto nós precisamos nos arrepender, né? Começa com a igreja de Éfeso, que
precisa arrepender e voltar ao primeiro amor. E termina na igreja de Laodiceia, Deus dizendo que se arrependa. Então essa é a grande realidade que nós vivemos. Precisamos de arrependimento, ou seja, precisamos de um retorno ao Senhor e precisamos de uma transformação de mentes e de valores. Vamos orar ao Senhor. Pai, é impossível ouvirmos a respeito destas igrejas de localidades diferentes, mas que profeticamente aponta para eras diferentes, sem que a gente tenha que vestir a carapuça e reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Especialmente hoje, ouvimos a Tua palavra de uma forma tão clara, de uma forma tão poderosa, tão profética. Nós reconhecemos que precisamos retornar. Precisamos abrir a porta para que Tu entres. Precisamos adquirir, Senhor, o ouro puro, as vestes brancas e o colírio para os nossos olhos. Precisamos, Senhor, dar ouvidos à Tua voz. Sabemos, Senhor, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pedimos então que Ele venha convencer o nosso coração, nos mostrar a realidade de quem somos. Não a realidade que pensamos ser, imaginamos ser, desejamos ser, mas a realidade de quem somos. Oro especificamente, Senhor, por esta igreja que nos reunimos. Oro especificamente por os nossos irmãos. Oro especificamente por esse tempo de esfriamento, que já deixamos de ser quentes, já nos tornamos mornos e caminhamos talvez para um esfriamento do amor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor não permita que em sua volta nos encontre sem fé, encontre sem a firmeza e a perseverança. Pai, que tremendo é ouvir a Tua voz nesses dias. Pai, desperta-nos. Acorda a Tua igreja, Senhor. Transforma a Tua igreja, Senhor. Tira as prioridades da Tua igreja e coloca o Senhor como prioridade em nossas vidas. Estamos preocupados com o sustento, com a matéria, preocupados com outras coisas, muitas delas importantes, mas não essenciais. Pedimos então, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, porque o Senhor ama a Tua igreja, mesmo ela estando distante, mesmo ela estando surda para Te ouvir. Traz de volta a Tua igreja. Que o Teu povo seja abençoado, guardado e protegido pela Tua presença, ao retorno da sua casa, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Deus te abençoe. Se você deseja consagrar a Deus a sua oferta, o seu dízimo, está aberto aqui, franqueada a oportunidade, e que o Senhor abençoe a sua vida.